Shalom, eu gostaria de convidar você para ler juntos a Sagrada Torá, o nosso livro sagrado. No início, é, em Bereshit, gostaria que você acompanhasse comigo a leitura a partir do versículo 21 do capítulo 5, para que você entenda, né, tudo que a gente for falando durante a leitura. Se acompanhando fica bem melhor a compreensão. Então, vamos lá degustar do nosso livro sagrado, da Torá. Aqui em Bereshit, nós iremos ler a partir do versículo 21 do capítulo 5, né, do primeiro livro da Torá, que diz assim: E viveu Hanor 65 anos e gerou Metushelá. E andou Hanor com Deus, depois que gerou Metushelá, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Hanor 365 dias. E andou Hanor com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, vemos aqui algo bem interessante. Quer dizer, Deus, ele levou alguém logo no início, há milênios e milênios lá atrás. Deus tomou o homem, um homem que viveu para Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem totalmente dedicado ao nosso Criador, com uma comunhão imensa, né, com o nosso Deus, e Deus pegou Hanor e levou. Mas só que a gente não viu aí Hanor morrer, não vimos aí Hanor descer a sepultura, ser sepultado. Vemos que Deus tomou Hanor assim no corpo físico e levou para onde? Né? Se ele estava num corpo físico, vemos que lá atrás, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus prometeu imortalidade, que eles não morreriam, que eles não envelheceriam e não morreriam. Mas só que Deus tirou esse privilégio de Adão, de Havá, e também de seus descendentes. Então, dali por diante, o ser humano passou a ser mortal e passou a morrer. Né? O homem foi feito do pó da terra, mas a gente vê que a terra, desde o dia que foi criada a terra, a gente vê que a terra não apodrece, não envelhece e não acaba nunca. Da mesma forma a água, quando Deus ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Quando a Torá diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a gente vê que havia água bem antes de Deus dar início à criação dos seres vivos. Né? Primeiramente houve um planeta água, e a Terra era composta por água. Não tinha onde, digamos assim, algum animal, algum pássaro pousar a seco, porque era totalmente água, só água. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, por incrível que pareça. Então a gente vê hoje a água não, a gente vê as águas dos mares, elas poderiam também envelhecer e morrer, né? A terra que nós pegamos da beira da praia, que pegamos na praia, poderia também envelhecer, apodrecer e morrer, como tudo que a gente vê. Mas o interessante é que nós somos compostos de água e pó da terra, né? Nós somos compostos de água e areia, né? E temos tudo que o solo tem.
nós temos ferro, nós temos magnésio, nós temos manganês, nós temos tudo isso que tem na Terra, nós temos em nós. O problema é que a Terra permanece, nunca envelhece. A água também nunca envelhece. As águas dos mares permanecem intactas, não estão envelhecendo e não morrem, né? Como nós. A areia também, a terra, não envelhece, morre, né? Então, elas vivem, estão aí por milênios, e nós somos compostos de água e terra. E nós perecemos, nós envelhecemos e morremos, né? E Deus deu essa condição para Adão e Havá, né? Para que eles fossem imortais, para que Adão nunca envelhecesse e, consequentemente, não morresse. Havá também, consequentemente, nunca iria ficar velha e também nunca iria morrer, né? Então, certamente, quando Deus disse crescei-vos e multiplicai-vos, certamente aquele casal teria um número limitado, haveria um número limitado de seres humanos na face da Terra. Quando alcançasse esse número, né, então certamente Deus fecharia a madre de todas as mulheres e não haveria mais geração de seres humanos, também não haveria envelhecimento e também não haveria mortes. Então, havia, digamos assim, uma certa quantidade de habitantes na face da Terra, de seres humanos na face da Terra, se Adão e Havá não tivessem violado o único preceito que Deus estabeleceu para eles. Então, eles permaneceriam vivos, teriam vários filhos, milhares de filhos, e quando realmente Deus visse que estava bom, que a quantidade de pessoas na face da Terra estaria ótima, então Deus fecharia a madre das mulheres e elas não gerariam mais filhos e permaneceriam, digamos assim, se houvesse 1 milhão de habitantes na Terra, permaneceria aquele 1 milhão de habitantes para sempre, vivendo como se fossem anjos de Deus, mas só que em matéria física, e vivendo como a água vive até hoje, como a água existindo como a água existe hoje, existindo como a terra existe hoje, porque a terra não envelhece. Você pega a terra, você vai na praia, você pega a areia, você cheira, não está apodrecendo. Então, e elas estão ali há milênios e milênios de anos. Você chega na água da praia, você coloca na sua mão e você vê que a água não está apodrecendo. A água permanece água. Então, estão ali há milênios, né? Há milênios de anos. Então, a gente vê agora, depois, a gente lê Hanor, né, um homem de Deus. Certamente Deus deu para ele o que, né, não deu para Adão e Havá. Certamente Deus, ele privou, né, Adão e Havá do fruto da árvore da vida, não pôde mais comer do fruto. Deus tirou eles do Gan Eden, né, e proibiu eles de tocar, digamos assim, tirou deles o acesso à árvore da vida. Então eles não podiam mais, quer dizer, e hoje nós vemos que é dessa forma aí, as pessoas, digamos assim, tem 99,9 de coisas lícitas, mas as pessoas querem as proibidas, né? E as pessoas estão sofrendo consequências irreversíveis, as pessoas estão se autodestruindo porque as pessoas têm inclinação para o mal. E é exatamente essa inclinação para o mal que faz com que essas pessoas corram atrás de quê? De coisas ilícitas, de coisas erradas, né? E são essas coisas erradas que acabam fazendo com que elas pereçam e percam coisas grandiosas em suas vidas, né? A gente vê que Adão e Havá perderam a imortalidade por pequena coisa. Quer dizer, como tem 99,9 de frutas, de ervas para comer, e você vai optar você vai desejar e você vai querer exatamente aquilo que é proibido para você. Deus só estabeleceu um mandamento para eles, apenas um. Mas só que eles quebraram esse único mandamento que Deus estabeleceu. E, consequentemente, sofreu, né, a perda da imortalidade, lamentavelmente. Mas só que a gente vê que quando Deus pegou Hanor e o levou, Deus não, digamos, permitiu a morte. Não, você vai morrer e depois da morte eu recolho você. Não, Deus levou Hanor ali, fisicamente mesmo. Então, o que Deus fez certamente com Hanor foi transformá-lo em um ser imortal. Aquela imortalidade que era para Adão e para Havá passou a ser de Hanor, que Adão e Havá, né, tinha muitas opções, né, e poucas, digamos assim, ele não tinha ali motivo para ter transgredido. Mas nós vemos Hanor
no meio daquele povo que já estava se corrompendo aos poucos, a humanidade já estava querendo se corromper aos poucos, desde o momento de Caim, a atitude dele para com o seu próprio irmão. E nós vemos um homem que podia se inclinar para o mal, mas ele evitou o mal, ele evitou seguir o caminho dos maus e passou a trilhar o caminho, um caminho diferente do caminho deles. Ele passou a trilhar um caminho para Deus, viver para Deus e servir a Deus e ter comunhão com Deus, se afastar de pessoas, mas se afastar de pessoas doentias, de pessoas ruins, de pessoas que praticavam maldades, e ele viveu para Deus e Deus o tomou para si. Então onde está hoje Hanor? Será que está em outro planeta? É que existe um outro planeta além do nosso aqui? Porque, embora a Torá não fale, eu acredito que haja um outro planeta onde existe uma outra civilização para onde foi levado Hanor. Onde está Hanor? Hanor não pode estar flutuando aí no espaço. Hanor ele deve estar em algum planeta, em algum lugar onde ele coloca os pés, onde ele está vivendo feliz na Terra dos Imortais. E essa, digamos assim, nós vemos aqui um caso, né, registrado na Torá. E quantas pessoas talvez já sumiram, desapareceram e nunca mais apareceram, que foram levados por Deus, por viver para Deus, por acreditar tanto em Deus, por ter uma comunhão tão grande com Deus, falando com Deus 24 horas. Né? Tem pessoas que têm uma comunhão tão grande com Deus, têm uma intimidade tão grande com Deus que tem pessoas que têm demência, né, e falar sozinha mesmo, fica murmurando, fica falando, parece com um vento. Mas tem pessoas que têm uma comunhão tão grande com Deus que aonde ela está falando com Deus, está se comunicando com Deus, está sentado, está falando com Deus, está deitado, está falando com Deus. A pessoa está falando sozinha? Não, está falando com Deus. Aquela pessoa está falando com quem? Aquela pessoa tem algum problema mental porque fica falando sozinho. Não, aquela pessoa não tem problema mental. Aquela pessoa está falando com Deus. A pessoa acredita em Deus, acredita no seu Criador. Então a comunhão é tanta que, em vez de conversar com seres humanos doentes, aquela pessoa vive conversando com Deus o dia inteiro. Por mais que você diga, não, eu faço a minha tefilá a tal hora, eu faço a minha prece a tal hora, né? Mas existem pessoas que não fazem a prece apenas quando ela se dobra diante de Deus, quando ela se posiciona em direção a Yerushalayim, né? Para invocar a Deus, olhando para o céu, mas às vezes está andando, está falando, e quem ouve diz, aquela pessoa está falando só, aquela pessoa tem algum problema. Mas não é problema nenhum, aquela pessoa tem uma comunhão tão grande com Deus que fala, que anda com Deus. Para ela está andando e Deus está ali do lado dela e a pessoa vai sair conversando com Deus, falando com Deus e não falando sozinha. É diferente de falar sozinho. Falar sozinho é diferente de falar com Deus. Está falando com Deus, andando com Deus, é assim que Noah, né, que Hanor, né, ele agia. Ele falava com Deus, ele andava com Deus, andar com Deus. Né? E sempre que vai falar alguma coisa, está falando para Deus e não falando para o vento, não falando para o ar, mas falando para Deus. Então, uma pessoa dessa, digamos assim, está constantemente conversando com Deus, como se tivesse ele visível, né, presente. Eu acredito que realmente essa pessoa ela tem uma comunhão, porque se afasta de pessoas nocivas, só vive murmurando, só vive, digamos assim, falando de coisas que não são legais, que não ajudam, entendeu? E as pessoas se afastam e vive falando com Deus, ele anda com Deus, aquela pessoa caminha com Deus, e nós vemos aí o caso de Hanor, né? Que andava com Deus e Deus o tomou para si. Então onde está Hanor? Onde se encontra Hanor? Flutuando no espaço? Eu tenho certeza que ele está em outro planeta, eu tenho certeza disso. Mas em que planeta se encontra Hanor? Exatamente o planeta onde se encontra a árvore da vida. Né? Isso não foi ali, Deus deu para ele a árvore da vida, a comida da árvore da vida, e depois, né, depois o levou para esse lugar.
Eu gostaria de ler também o versículo 5 do capítulo 23 de Melachim Bet. Né? Quero que você me acompanhe, né? Melachim Bet, Reis, segundo Reis, tá? Versículo 5 do capítulo 23 de Melachim Bet. Tá? Diz assim: também destituiu os Kohanim que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos planetas, e a todo o exército celestial, e a todos os astros. Né? Então, o que a gente vê aqui, que os nossos antepassados, quando perderam o temor a Deus, há milênios e milênios atrás, nós vemos aí que eles passaram a cultuar Baal, passaram a viver para Baal e a se inclinar para a Lua, prestar culto à Lua, ao Sol, aos planetas, está aqui, né? E aos astros, tá bom? Então, a Baal, ao Sol, à Lua, aos planetas é aí onde nós queremos falar. Então, vemos aqui que o nosso antepassado já tinha noção de que havia outros planetas, que existiam outros planetas mesmo antes da civilização moderna, como se diz aí, a civilização moderna, descobrir e saber, estar consciente que haviam outros planetas. Os egípcios, né, já sabiam que haviam outros planetas, já tinham descoberto outros planetas, sabiam da existência de outros planetas, além do Sol, da Lua, das estrelas, né, que estavam bem visíveis. Eles tinham noção de que haviam outros planetas, os babilônios, os egípcios, né, e também os nossos antepassados. Lamentavelmente, alguns deles acabaram idolatrando ali, cultuando o Sol, cultuando a Lua, cultuando os astros, né? Além de Baal, cultuavam também os planetas. Né? Então, é lamentável, mas a gente vê que há outros planetas. E o que aconteceu com esses planetas, com a civilização desses planetas, os habitantes desses planetas? O que aconteceu com eles? Com seus habitantes? Deus teria criado simplesmente planetas e vazios, né? E nós vemos que acreditamos, né, que assim como há vários planetas que a ciência moderna já teve acesso, né, e diz não ter habitantes, eu acredito que há sim planetas onde há habitantes. Nosso povo já tem noção disso, de que havia outros planetas, e eu acredito que há planetas sim, né, no universo há planetas que têm seres vivos, humanos. Eu acredito que tem até humanos. Um deles é Ranur. Tá bom, gente? Então, eu gostaria também de ler aqui uma passagem, gente, ainda também em Mirachim Bet, tá? Mirachim Bet, a partir do versículo 6 do capítulo 2 de Mirachim Bet, versículo 6 do capítulo 2 de Mirachim Bet, diz assim: e Eliarro disse, fica-te aqui, porque Yahvé me enviou ao Yarden. Mas ele disse, vive Yahvé e vive tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe para defronte. E eles ambos pararam junto ao Yarden. Então Eliarro tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Eliarro disse a Elixá: pede-me o que queres que te faça, antes que de ti seja tomado, né? Que seja tomado de ti. E disse Elixá: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Se fará. Porém, se não, não se fará. O versículo 11 conclui dizendo assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Eliarro subiu ao céu num redemoinho.
Isso é muito incrível, né? Então os dois estão ali, de repente surge uma, uma, uma carruagem de fogo com um cavalo de fogo e de repente Eliarro ele sobe em um redemoinho e ele já olha e vê ele subindo no redemoinho. Isso é incrível. Então para onde foi também Eliarro Hanavi? Ele não morreu. Ele não morreu. Então se ele não morreu, ele está vivo em algum lugar com toda a matéria. Outro homem que você vê que andava com Deus, que via com Deus, a gente lê a história de Eliarro Hanavi, nós vemos que era um homem com uma comunhão incrível com Deus, andava só porque tinha somente o seu assistente, né, o que é, foi Elixá. Mas antes de Elixá, Eliarro andava sozinho, e gostava de estar sozinho, ficar sozinho, porque e com quem ele conversava? Com Deus. Para quem ele falava? Para Deus. Então, se encontrasse ali algo na vida, esse homem está falando sozinho, o que é que ele tem? Não tem nada, ele não está falando só. Ele está falando com Deus. Ele tinha uma comunhão tão grande com Deus que se ele estava sentado, estava falando com Deus, estava deitado falando com Deus, conversava com Deus. É melhor do que conversar com certas pessoas, né? É bem melhor do que conversar com seres humanos, conversar com Deus. Então, o que nós vemos aqui é que assim como Hanor foi tomado por Deus e levado por Deus a um outro planeta, vou assim dizer. Eu não acredito que Hanor esteja flutuando no espaço, não. Ele está em outro planeta. E nós vemos também Eliyahu Hanavi tomado por Deus. Surge uma carruagem de fogo com um cavalo de fogo e ele é tomado por um redemoinho e sobe ao céu aos olhos de Elixá. Então, onde está Eliyahu Hanavi? Em algum planeta ele está, certamente. Então ele não está flutuando no espaço, ele está em algum planeta, porque existe um montão de outros planetas. O nosso antepassado tinha noção de que haviam outros planetas, né? Até cometia o pecado de prestar culto a outros planetas, né? A ciência de hoje descobriu que existem outros planetas, mas existem planetas que não estão ao alcance da ciência moderna de hoje, eles não podem ver. O alcance deles hoje são planetas vazios, planetas que não têm seres vivos, né? Até o presente momento não descobriu, eles não têm acesso a outros planetas, mas se sabe que existem outros planetas bem distante de Vênus, bem distante de Marte, bem distante de Mercúrio, né, dos outros planetas. Então, onde está Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi foi tomado num corpo físico, ele foi levado em corpo material. Então, certamente, Deus lhe deu da árvore da vida e ele vive eternamente, né, o Eliyahu Hanavi, Hanor e muitos outros que não estão aqui citados no Tanar, porque o Tanar aqui ele é curto e objetivo para que a gente entenda a história do começo da criação até os dias do nosso povo, os dias até os dias dos nossos antepassados, e para que possamos entender o nosso presente, a gente tem que saber do nosso futuro. E nós estamos aqui com um livro milenar. Um livro milenar. Então, onde se encontra Eliyahu Hanavi? Né? Não está em Marte, não está em Mercúrio, não está em Vênus, não está em Júpiter. Onde está Eliyahu Hanavi? Onde está Hanor? Certamente comeram da árvore da vida, que era para Adão ter comido dela, era para Havá ter comido dela. Mas tantas opções, entre muitas opções, tinha a árvore da vida e ele optou pelo que Deus proibiu. Não, tu não pode comer dessa árvore aqui, tá bom? Não pode, tá bom? Mas tinha tantas árvores, entre elas a árvore da vida, ele foi comer da árvore proibida. Então, certamente Eliyahu Hanavi comeu desse fruto, né, do fruto da árvore da vida, está em algum planeta no nosso universo, né? Então nós não estamos falando de vida após a morte, até porque eles não morreram, eles foram levados em corpo físico, eles foram levados por Deus, tá, gente? Foram tirados da Terra, desse planeta, não estão nesse planeta, e Deus os levou, tá, em corpo físico, e nesse corpo material, né? Então há um outro planeta? Eu acredito que sim. Há uma outra civilização? Acredito que sim. Existem outras pessoas no universo além de nós? Eu acredito que sim. Tá bom, gente? Eu acredito que, que esses homens não estão à toa aí, como se fosse
como se fossem um pedaço de asteroide, né, no espaço. Eles estão em algum lugar, estão bem, estão vivendo felizes. Certamente a comunhão, o contato que Adão e Havá tinham com Deus no começo, né, toda tardinha, Deus saía para visitar Adão e Havá, toda tardinha. É por isso que eu gosto também de fazer minha tefilá, e claro, quando eu acordo, eu gosto de fazer minha tefilá. Gosto de fazer minha tefilá antes de dormir, vou dormir e faço minha tefilá. Mas também a tardinha é o horário. Tem pessoas que fazem tefilá 9 da manhã, tem pessoas que fazem tefilá meio-dia. A minha tefilá é sempre à tardia, no crepúsculo, porque esse era o momento que Deus descia para visitar Adão e Havá lá no Gan Eden. Então, o crepúsculo é o local, é um momento, é a hora onde eu faço minha tefilá, converso com meu Deus, com meu Criador, bendito seja Ele. Né? Então, toda tardinha, Deus ia visitar Adão e Havá. Conversava diretamente. Você vê, o homem, a criatura tinha um contato direto com seu Criador. Tanto é que no dia que eles pecaram, depois que eles pecaram, então chegou o momento em que Deus foi exatamente nesse horário, à tardinha, no crepúsculo, visitar Adão e Havá. E eles tinham transgredido, né? Porque Deus não soubesse, Deus sabia, né? Deus sabia, né? E quando Deus chega exatamente nesse horário, eles já tinham ali, estavam ali se escondendo de Deus porque tinham cometido um erro muito grave diante do seu Criador. Então, vemos que depois eles foram expulsos do Gan Eden, e foram proibidos. Quer dizer, Deus não teve mais contato desse. Adão não teve mais esse privilégio de conversar com Deus e Deus com ele. Deus não teve. A Havá também não teve esse privilégio, perdeu esse privilégio de Deus descer toda tardinha e vir conversar com eles, né? Como se faz o Criador visitar sua criatura, conversar com sua criatura todo dia acontecia isso. E eles perderam essa comunhão, perderam esse privilégio, perderam isso. E agora isso aí está com quem? Com Hanor, com Eliyahu Hanavi, né? Eliyahu Hanavi conversa com Deus, eu tenho certeza que ele tem essa comunhão de conversar com Deus, tem essa intimidade de falar com Deus, com o nosso Criador. Né? Eliyahu Hanavi, né? Ele tem esse privilégio, né? O privilégio que Adão e Havá perderam. Eliyahu Hanavi e Hanor, eles têm. Eles têm esse contato com Deus. Eu acredito que Deus visita eles e eles falam com Deus, né? É muito incrível isso aí. Então, são partes na Torá que eu fico, né, na Torá e no Tanar, que eu fico observando, né, e isso me chama muito a atenção, do Hanor e de Eliyahu Hanavi. É muito, sabe, muito edificante, nos ajuda muito a nos elevar espiritualmente, quando a gente vê pessoas realmente que se distanciaram da dita sociedade e quiseram levar uma vida, sei lá, uma vida consagrada a Deus, uma vida santificada, né? Porque santo é aquele que é separado. Então eles se separaram, pessoas santas se separaram da sociedade da época e passaram a viver isolados, para ter uma melhor comunhão com Deus, viver para Deus, e eles realmente foram recompensados de uma forma incrível, Então, quando a gente lê a história, que não dá muito, não tem detalhes da vida de Hanor antes dele ser levado por Deus, mas a gente vê aí a comunhão de Eliyahu Hanavi, né, o Tisbita, e nós vemos que esse homem de Deus, ele tinha uma comunhão muito grande, incrível, né, onde chega um rei de Israel, se corrompe, se torna idólatra, e ele manda homens ali consultar Baal-zebub para saber se ele ficava curado da sua doença, ou se não ficava curado da sua doença. Né? Então você vê que a feitiçaria e esse tipo de coisa, de curandeirismo, né, existia por parte dos deuses antigos, né, por parte de Baal, por parte de outros deuses que existiam naquele tempo.
E um dos reis de Israel, ele se corrompe e manda pessoas saberem em outra cidade, em Ecrom, se ele ficaria bom daquela doença, né? Então, Deus manda, Deus levanta Eliyahu Hanavi, e Eliyahu Hanavi chega diante dos mensageiros, ou seja, chega diante do rei, né? E fala para o rei: olha, rei, por acaso não há Deus em Israel para ir consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Aí Eliyahu Hanavi diz assim: olha, da cama da que tu subiste, tu não descerás, mas certamente morrerás. E vai-se embora. Chega um momento em que o rei ele teme e ele manda 50 homens sob o comando de um capitão a procurar Eliyahu. Vai procurar esse homem, vai atrás dele. Eu quero esse homem aqui, traz esse homem aqui. E o capitão do exército de 50, com seus 50 soldados, vão atrás de Eliyahu Hanavi, encontra Eliyahu Hanavi sentado no pé do monte. Incrível que pareça. E quando eles chegam perto do monte e observa disso, ali está o profeta, é o Eliyahu Hanavi, né? Vamos lá. Então, olha, homem de Deus, assim diz o rei: desce daí, né? O rei mandou te buscar, tu tem que falar com o rei, porque o rei quer falar contigo. Desce daí, homem de Deus. E Eliyahu Hanavi dá a seguinte resposta: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50 homens. E desce fogo do céu na mesma hora e consome aqueles 50 soldados juntamente com seu capitão. Então o rei procura, digamos assim, espera que eles voltem, eles não retornam mais. O rei se preocupa, manda procurar saber, e eles estão ali carbonizados e encontram ali Eliyahu Hanavi no pé do monte. O rei manda mais 50 soldados juntamente com seu capitão, a liderança do seu capitão. E esse homem chega para Eliyahu Hanavi e diz assim: homem de Deus, assim diz o rei, desce. Autoritário, entendeu? Eliyahu Hanavi não baixa a cabeça, né, diante de um rei idólatra, diante da autoridade ali, daquele capitão com seus 50 soldados armados. Olha só, 50 homens para ir buscar Eliyahu Hanavi. E Eliyahu Hanavi, sentado ali no pé do monte, responde dizendo: olha, se eu sou homem de Deus, é a resposta que ele dá para o segundo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Na mesma hora, desce fogo do céu e consome o capitão juntamente com seus 50 soldados. Aí, quando é enviado mais 50 homens com seu capitão, ele já vem humilde, já vem sereno, e chega e vê Eliyahu ali no pé do monte, disse: olha, Eliyahu, seja preciosa diante de ti a minha vida e a vida desses homens, dos meus soldados. Né? E você vê que a maneira que fala já muda a conversa, já chega com humildade, não chega ali uma autoridade, mas chega ali uma pessoa humilde, sem autoridade, mesmo sendo capitão, mesmo tendo 50 homens ali, todos estão ali temendo que aconteça o mesmo com eles. E o capitão, né? Ele fala de forma branda, de forma mansa, dizendo: olha, seja preciosa diante de ti a minha vida, por favor, não faça isso comigo, nem com os meus soldados. Mas o rei pediu para que tu fosse lá, entendeu? Aí Eliyahu Hanavi diz: eu vou lá. E aí Eliyahu Hanavi deixa claro para o rei, né? Por acaso não há Deus em Israel para tu consultares Baal-zebub, Deus de Ecrom? Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então da cama que subiste, dela não descerás, mas certamente morrerás. E da forma que Eliyahu Hanavi profetizou, aconteceu, aquele homem morreu, aquele rei morreu. Ele não ficou bom, ele morreu. Tá bom, gente? Tem um momento em que chega um dos reis de Israel e ele encontra, né, Eliyahu Hanavi no caminho. E esse rei diz assim: olha, lá veio um perturbador de Israel. E Eliyahu Hanavi, na mesma hora, responde: olha, o perturbador de Israel és tu e a casa do teu pai. Você vê que Eliyahu Hanavi não era daqueles que baixavam a cabeça e engolia, não. Ele dava a resposta, que sejam em palavras, que sejam em atitude, como aconteceu
com aqueles dois capitães, aqueles dois primeiros capitães do exército dos 50, né? Nós vemos ali Al-Hanafi ali com a comunhão tão grande diante de Deus, que chega o momento de ele fazer uma tefilá sobre um defunto, uma pessoa que morreu, e ali a pessoa ressurge, a pessoa tem de volta a sua vida, né? Chega um momento que Al-Hanafi ele foge porque era muito perseguido, e chega um momento que ele chega a um local, ele fica à beira de um riacho, e corvos, Deus manda corvos, e os corvos pegavam carne e levavam até Al-Hanafi, e Al-Hanafi era alimentado por corvos, por incrível que pareça. Assim como como o pássaro alimenta o filhote pegando comida de algum lugar e leva até, colocando até a boca, o bico do seu filhote, né? Da mesma forma, os corvos iam lá, pegavam carne, não sei de que forma, acho que pássaros menores talvez, não sei, porque os corvos são árvores de rapina, considerados árvores de rapina porque são carnívoros, né? Então os corvos eles pegavam os pássaros menores talvez, e só sei que levavam carne para ele ir a Al-Hanafi, e estava sempre levando carne. Então Al-Hanafi ele comia, né? Se alimentava, era mantido vivo, mantido alimentado, bem alimentado por corvos. Por corvos. Por incrível que pareça, os corvos alimentaram ele ao Hanafi. Até que chega um momento que ele chega num lugar e ele encontra uma viúva, e ali aquela viúva vê que ele é um homem de Deus, e era um homem de Deus mesmo, e ali, digamos assim, quer que aquele homem de Deus, ele, o Hanafi, fique na casa dela, e ele fica, né, e tinha somente ali pouca comida, e aquela comida servida para Eliarro, né? E Eliarro, depois que come, ele também faz um tefilá a Deus, e aquela comida multiplicada, e aquela mulher tem comida em abundância e fica em abundância. Mas chega um momento que o filho daquela mulher ele morre, e ali, digamos assim, aquela mulher vem questionar Eliarro, e Eliarro pede para que levem um rapaz até ele, ou seja, ele vai até o rapaz, a pessoa, ele está morto, mas ele faz ali uma tefilá, ele aquece o corpo, né, do rapaz, e de repente o rapaz volta a viver, o rapaz volta à vida, né, por incrível que pareça, né, certamente um adolescente. Então vemos aí um caso em que Al-Hanafi ressuscita um morto, né, um morto recebe a vida, né? Nós vemos tantos acontecimentos. Quando Al-Hanafi ele diz que não vai chover por 3 anos, e durante 3 anos né, não chove em Israel, não chove, né? E depois ele ordena que chova e volta a chover novamente, né? Então, como é que um homem de Deus tem uma comunhão tão grande com Deus de mandar que pare a chuva, que haja uma seca na terra, que não haja chuva, que não é para chover de jeito nenhum, e passa 3 anos sem chover. E depois só volta a chover quando ele determina que chova. Olha que comunhão tinha esse homem de Deus, o nosso Criador, bendito seja ele, né? Então, depois que Al-Hanafi ele ordena, faz o tefilá ao nosso Deus, e ordena que haja chuva, então começa a surgir nuvens. Ele pede para Geazi olhar, e Geazi olha e vê uma pequena nuvem, depois aquela pequena nuvem se torna uma grande nuvem e volta a chover novamente, por incrível que pareça, depois de 3 anos, né, sem chover. Então, vemos tantos atos, né, coisas incríveis desse homem de Deus, né, de Al-Hanafi, né, que é incrível quando ele profetiza contra uma rainha, né, totalmente pervertida, e os reis, né, corruptos da época, e ele tem que se refugiar. Ele chega um momento que ele pensa que está sozinho, que todos se extraviaram e servem a Baal, como nós nos sentimos. Quer dizer, todo mundo é talmudista ou idólatra? Nós estamos caminhando diante de dois abismos: talmudismo, né, que é esoterismo puro, aquilo ali, ou então a gente está parte idólatra, a gente está idolatrando um ser humano que endeusaram há tempos atrás até o dia de hoje, e colocando esse ser no lugar dessa criatura, no lugar do nosso Criador. Então andamos entre dois abismos:
o talmudismo e a idolatria do momento, que a maior idolatria do momento é essa aí, lamentavelmente, né? E nos sentimos como Eliyahu Hanavi, a gente pensa que está só. E Eliyahu Hanavi chega um momento que ele se sente cansado e Deus fala para ele, olha, vai lá e unge Elixá, profeta em teu lugar, e ele vai até a casa, até a família, né? A família de Elixá, e encontra Elixá ali arando a terra com a junta de boi de seu pai, e de repente ele joga a capa sobre Elixá e chama Elixá, diz assim, você está convocado por Deus para assumir meu lugar, para ser o profeta, você foi escolhido, Deus me enviou a você porque você foi escolhido. E para se despedir, claro, vai até a casa dos pais, se despede dos pais, se mata um animal, se come, se alimenta e depois os pais concordam em que Elixá vai embora com Eliyahu, né? E nós vemos, chega um momento, né? Falando, um momento em que ele, para se refugiar, para ele escapar da ira dos reis corruptos, dos reis idólatras que tinham se voltado para a idolatria naquele momento, a gente vê né, que Eliyahu Hanavi ele se refugia em uma caverna, se refugia em uma caverna. E chega aquele momento em que Eliyahu Hanavi ele vê um fogo ali, mas Deus não estava no fogo. E de repente o vento muito forte, despedaçando até pedras, de tão forte que era o vento. Mas Deus também não estava no vento. Depois chega um momento que há uma voz mansa e delicada, né? E diz assim, o que fazes aqui, Eliyahu? Ele diz, eu tenho sido zeloso por meu Criador. Mataram teus profetas, a espada, e buscam também a minha vida. Né? Todos estão voltados para Baal, e Deus diz, não, existem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Entendeu? Então isso alegra um pouco Eliyahu, porque ele achava que estava sozinho, que era o único que servia a Deus. E um deles, que não se dobrou, uma dessas pessoas que não se dobraram diante de Baal, foi exatamente a família de Elixá e Elixá. Quando Deus envia, né, Eliyahu Hanavi, ele vai lá e unge Elixá para ser seu sucessor, né, gente? Então, vemos aí uma comunhão muito grande que Eliyahu tinha, né, com o nosso Deus, com o nosso Criador. E eu acredito que se cada um de nós, né, você que está me ouvindo aí, você não acredita que você se levanta e sai por aí sem fazer sua tefilá. Não acredito. Eu não acredito que, pelo menos, se você não faz uma tefilá tardinha, eu acredito que quando você vai dormir, você faz uma tefilá. Eu acredito, não é possível. Tá? Então, eu acredito que o mínimo você tem que fazer um tefilá quando acorda e uma tefilá quando vai dormir. E eu acredito também, eu também sou assim, quando eu vou sair, faço também minha tefilá. Eu acredito que você também vai sair para algum lugar, você faz sua tefilá. Você faz sua tefilá. Você invoca a Deus, você faz sua prece diante do seu Criador. Né? Eu acredito que você faz isso. Né? Então eu acredito que nós precisamos estar falando com Deus na nossa tefilá. É claro que nós falamos com Deus até quando andamos, né? Mas tem momento que você quer parar, você quer ficar longe de barulho, longe de pessoas, e você quer ficar sós com Deus. Isso é maravilhoso quando você fica sós com Deus. Né? Quando eu me acordo cedo, como eu costumo acordar cedo, então é um momento em que há um silêncio incrível aqui em casa. E é um momento em que eu faço a minha tefilá. E é muito maravilhoso fazer tefilá. Às vezes, antes de dormir, costumo dormir às 9 horas da noite, né? E por eu dormir cedo, então, mas não é tão cedo para mim, né? Então, às 9 horas eu vou dormir, mas antes de dormir, né, todas as luzes são apagadas, eu faço minha tefilá ao meu Deus, ao meu Criador. Mas em um local, aqui no quintal de minha casa, onde eu posso ver o céu, as luzes apagadas, onde eu posso olhar para esse céu lindo, esse céu, tá? E falar com meu Deus, falar com meu Criador. Né? É muito incrível quando assim não tem pessoas por perto, pessoas não estão ali perto, no local onde estou, estão em outros cômodos da casa. Então estou ali a sós com Deus mais uma vez. Né? Às vezes a tefilá assim mais, digamos assim, que eu não tenho muita
não fico muito a sós com Deus até filar da tardinha, lamentavelmente, mas, né, porque às vezes tem pessoas ali, e às vezes fica passando para lá e para cá, mas mesmo assim é um compromisso que eu criei comigo mesmo de falar com Deus à tardinha, porque eu acho que esse é um horário que para mim é muito, que tem um significado importante, porque eu vejo ali na Torá, né, Deus descendo para falar, visitar Adão e Havá toda essa hora no crepúsculo, né? Não diz o horário exatamente, você já escurecendo ou antes de escurecer, mas sempre naquela tardinha, já escurecendo, Deus visitava, né, o casal, o Ganhada, né? Então, faça a sua tefilá quando acorda, faça a sua tefilá quando vai dormir, faça a sua tefilá quando for sair, faça a sua tefilá antes de tomar qualquer atitude. Peça a orientação a teu Deus, ao teu Criador, para que Ele possa te orientar a tomar a atitude certa, a atitude correta, tá bom? Para que Ele possa te abençoar em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então pergunto, e você? Você anda com Deus como Hanor? Você anda com Deus como Eliyahu Hanavi andava? Você vê o resultado desses homens? Homens solitários, que não viviam no meio da sociedade corrupta, falando da vida dos outros, incomodados com a vida dos outros, tá? Falando em fazer maldade com as pessoas, desejando mal para as pessoas que talvez estejam em condição melhor porque estão bem, desejam mal, odeiam sem motivo, como diz a justiça aqui do Brasil, é o crime de ódio. Crime de ódio porque é um crime sem motivo. Então, você é um Hanor, você é um Eliyahu Hanavi, ou seja, você não está na condição de Eliyahu Hanavi, tua família te odeia porque você serve a Deus, que ele serve a uma criatura e você serve a Deus e quer porque quer impor que essa criatura é... Você tem que acreditar nessa idolatria, você tem que cultuar esse ídolo do momento. E por você não aceitar esse ídolo do momento, às vezes você tem que falar por quê, o motivo, e aquela pessoa se ofende e passa a ser, transforma em alvo e te persegue, vive te perseguindo porque você falou, não queria falar, assim, não, eu tenho minha religião, eu sou israelita, né? Eu pratico o israelismo, tá? Eu tenho minha religião. Não, eu não vou falar de religião, não. Eu vou falar né, do ídolo. E começa a encher o saco, né, gente? E você diz, não, não quero. A gente tem muito, mas por que você não quer, né? O ídolo, porque, né? É como se tivesse, por que você não quer ser idólatra? Não, eu acredito em Deus, o que criou, o Deus que criou os homens, não no Deus que os homens criaram, isso é o Deus que os homens criaram, um ser humano que endeusaram. A primeira canonização do mundo foi essa pessoa aí, tá bom? Primeira canonização, né? Então, eu tenho meu Deus. Então, a pessoa insiste, você vai abrir a boca para explicar por que não acreditamos nele, a pessoa te odeia e transforma em alvo, e a tua família se afasta de você, teus parentes se afastam de você, né? Mas o importante é que Deus não se afasta de você, tá bom, gente? Não se preocupe com quem se afasta de você, porque você é um israelita, uma israelita, e vive para teu Deus, para teu Criador. Se preocupe se Deus se retirar de você. Aí sim, é um grande problema. Se Deus se retirar de você, você está perdido, você está perdida, porque você não vai prevalecer, tá bom, gente, diante das adversidades da vida. Então, que Deus abençoe você grandemente. Que você possa tomar exemplo desses dois homens de Deus. Que você possa seguir o exemplo desses homens. Tá bom, gente? E tomar cuidado com essa sociedade corrupta. Tá bom? Com o que passa em TV, com o que passa em YouTube, com o que passa em coisas, digamos assim, em mídias, né, diversas, né, para que você não se corrompa, que você não adote para você a cultura desse povo aí. Você vive aqui, mas você não faz parte desse povo. Você não faz parte desse povo. Tá bom? Você não faz parte desse povo. Você faz parte de um povo diferente. Você faz parte do povo do livro. A tua cultura é outra. O negócio dessas músicas aí, de baixarias, essas músicas que falam as piores imundícias do mundo, você está fora. Você não é um sodomita. Tá bom? Você não gosta de baixarias. Você não curte baixarias. Tá bom? Você curte uma música secular? Curte um Roberto Carlos, né? Mas não curte essas baixarias que falam, né? E tantos outros cantores decentes que existem, né? Músicas antigas decentes que existem, para você, lamentavelmente, curtir músicas indecentes que falam, que bota a perder teu filho, tua filha, influenciando por meio de música
a tua família. Então, tira isso da tua casa, tira essa maldição da tua casa, tá bom? Se você não quer ouvir uma música hebraica, uma canção, você não quer cantar e nem ouvir uma canção hebraica que cultua o nosso Criador, que fala sobre o nosso Criador, ou pelo menos fale da terra, né? Como o gaúcho, né? Que fala muito sobre a terra, a música da gaúcha que fala muito da terra, né? Então, que canta terra, né? Isso é legal. Então tem muitas músicas músicas hebraicas que falam da terra, que falam, né, da criação de Deus, né? E ainda que não falem em Deus, mas são coisas respeitosas, né? Mas que você possa, se for curtir uma música hebraica religiosa, se for uma música hebraica não religiosa, ou então uma música secular, que você curta uma música realmente decente, tá bom, gente? Que você não esteja diante de novelas pervertidas, isso aí é uma perversão total, é uma influência entrar na tua casa e influenciar a tua família, teu filho, tua filha, para o mal, tá bom, gente? Então tira eles daí, tira eles da tela. Tem tantos desenhos educativos que educa, desenhos que ensinam a criança a falar inglês, né? Desenhos que ensinam a criança, ensina matemática para a criança, né? A melhor maneira hoje é tão fácil ensinar um filho em vez de mandar para um curso esses cursos caros de inglês, você cria seu filho assistindo desenho em inglês, quando ele tiver adulto ele já sabe falar inglês. É a melhor maneira. Tá? Você não vai gastar um centavo e teu filho vai perder tempo fazendo ainda um curso de inglês, porque ele já vai saber inglês quando ele tiver adulto, e ele vai te agradecer pro resto da vida por isso, entendeu, gente? Você evita dentro da sua casa, não quero música português não, bota uma música em inglês aqui. Pô, filho, você mesmo vai aprendendo inglês, isso é muito bom, isso é tão legal. Tantas músicas decentes que há pra gente curtir. Ah, eu gosto muito dos Beatles, né? E de muitas outras de músicas legais que tem, né? São músicas que contam histórias legais, que você vai ver a letra direitinho, né? Conta histórias bem legais, bem decentes, em vez dessas imundícies dos dias de hoje. Então deixa isso para eles. Deixa isso para eles aí, gente. Você é um outro povo, você é uma outra cultura. Então, se nós somos um outro povo, nós pensamos de uma outra forma. Então, que Deus abençoe, que nós possamos, então, tomar um exemplo de Eliyahu Hanavi e de Hanor, e poder andar com Deus. Vamos andar com Deus? Vamos conversar com Deus, né? Até andando a gente está conversando com Deus. Desde que alguém diga, está falando sozinho, está doido. Tá, nós não estamos doidos, nós estamos falando com Deus. Ele nos entende, melhor do que muita gente, né? Então que Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom, Lekulam, Shalom.